Boa noite a todos. Fico sempre muito contente em voltar à segunda-feira. A segunda e a quinta foram as minhas reuniões iniciais na casa e hoje, ficando quase só na sexta-feira, eu quase não vejo a maioria de vocês. Então eu fico muito contente de estar aqui hoje. Além de tudo, é claro, agradecendo o privilégio e a oportunidade de falar hoje, dia 6 de maio, aniversário da nossa casa. Nossa casa está em festa com os balões, está em festa com a nossa alegria, com as nossas comemorações e está em festa com a equipe espiritual, que está sempre aqui presente, trazendo para todos nós fluidos diferentes, presentes a cada um dos que aqui comparecem, agradecendo também o trabalho durante esses 23 anos. Fazendo parte das comemorações do nosso aniversário, eu queria lembrar que no dia 26 de maio, vai ser um domingo às 16 horas, nós vamos receber aqui na nossa casa um grupo de teatro do Centro Espírita Atualpa, que é Grêmio Espírita Atualpa Barbosa de Lima, que é aquele centro que fica na L2 Sul, 609 Sul. A peça se chama Que Queres Que Eu Faça? Tinham que vir aqui, não é não? Tinham que vir trazer a peça de Paulo para a gente. E eles vão dentro desse mês de comemoração e nós precisamos muito da colaboração de todos para que nós possamos apresentar aqui para eles um grupo cheio, né? E aquela piadinha de espírita sempre não vale, né? Tá cheio de espíritos encarnados, tá bom, mas vamos passar vergonha com os encarnados e venham, né? Para as cadeiras, que aqueles médiuns que não têm a faculdade da vidência possam ver também o auditório cheio, né? E esse horário para a gente é um horário difícil, porque não é um horário de reunião cheia nossa, né? Que é às 16 horas de um domingo. Então que a gente possa se esforçar nessa semana e vir aqui prestigiar esse grupo que vai trazer com tanto carinho a peça para a gente. Bom, falar no aniversário do centro é uma honra, mas é uma grande responsabilidade. Tem tanta coisa para falar que eu confesso a vocês que essa palestra podia durar um mês. Vocês iam dormir todos aqui, eu ia continuar falando. E com empolgação, porque cada um desses anos que passaram trouxeram para a gente um aprendizado muito grande, trouxeram para a gente, acima de tudo, a expansão da nossa família. Hoje nós temos aqui na nossa casa pessoas que nós conhecemos há pouco tempo, pessoas que nós conhecemos há muito tempo e todos que nos trazem tanto carinho, nos trazem tanto amor. Então, comecei a pensar um pouco nesses 23 anos. 23 anos de Paulo de Tarso, nosso lema é Revivendo Hoje o Amor Cristão. Então nós estamos há 23 anos buscando reviver o amor de Cristo, buscando trazer para a nossa vida algo a mais, trazer para a nossa vida Jesus convivendo conosco diariamente. E o Centro Espírita Paulo de Tarso nos trouxe grandes aprendizados. Quando eu comecei a pensar na história, né, desde que se iniciou, uma grande lição que essa história me trouxe foi a fé. A fé que o tempo inteiro norteou me lembrou uma passagem do Cristo, quando um homem se ajoelha perante Jesus e fala para ele: Senhor, tens misericórdia e cura meu filho. Meu filho é lunático e se machuca muito, ele cai no fogo, ele cai na água. Cura-o, porque eu apresentei meu filho aos seus discípulos e eles não puderam curar. Jesus, nesse momento, fala: ó raça de incrédulos, até quando terei que ter convosco? Apresenta-te então o menino. E o homem leva o menino à presença do Cristo, e Jesus, naquele instante, cura aquele menino, retirando dele aquele espírito que já estava há tantos anos atrapalhando. E com essa passagem, Jesus chama os seus discípulos e mostra a eles que bastaria que eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda para dizer a uma montanha: transporte-te daí para ali, que ela se transportaria. Os espíritos, naquela época, encarnados, ainda não conseguiam fazer isso. Simão Pedro, espírito valiosíssimo da esfera de Jesus, não conseguiu libertar esse irmão. Como é que a gente vai pensar em fé hoje? Nós que ainda estamos tão longe dos discípulos do Cristo. E aí a gente para pensar na fé. O que é a fé? Né? A confiança que se tem na realização de alguma coisa. A certeza de que pode alcançar aquele objetivo. E a lucidez para escolher os melhores caminhos. O início do Paulo de Tarso
mostrou para a gente um pouco de cada uma dessas coisas. Paulo de Tarso começou na confiança em que precisava haver uma grande realização aqui, na certeza de que poderia ser alcançado esse objetivo e com muita lucidez para poder escolher os melhores caminhos. Eu tenho a honra de ser filho do Lusionário, do seu Elifas aqui, que num Conselho Federativo Distrital, há 23 anos atrás, ouviu do seu Motinho, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal naquela época, que a única área do DF que não tinha uma casa espírita era o Lago Norte. Naquele conselho ele representava ali o Sanatório Espírita de Brasília. Ele estava representando o seu Lauro Carvalho naquela reunião, e quando ele ouviu isso, morador do Lago Norte, ele falou para o seu Motinho: na próxima reunião o Lago Norte estará ali representado. E 3 meses depois, na próxima reunião do Conselho Federativo Distrital da Federação Espírita do Distrito Federal, o Lago Norte já tinha o Centro Espírita Paulo de Tarso fundado. O início do centro foi um início bem difícil, foi um início constituído por pessoas que até hoje algumas delas ainda estão conosco. A gente vê aqui algumas pessoas, tenho até medo de citar, mas Valéria, Nídia, dirigente nossa da quarta-feira, do grupo do Francisco de Assis, lá de baixo, e entre outras pessoas aqui que eu não vou nem ficar citando uma por uma não, porque tem várias aqui que estão na casa e eu posso esquecer de alguém. Nós vimos, durante esse tempo todo, no início, o centro foi aberto na casa do seu Elifas, na QI8, e a casa dele mudou, a casa se encheu de uma cor diferente, de coisas diferentes. Essa era a nossa varanda naquela época, ali nós estávamos tendo uma palestra, foram feitos os bancos e colocamos um toldo ali, e a nossa varanda virou então o primeiro salão, a primeira sede do Centro Espírita Paulo de Tarso. Evidentemente a sede não poderia ficar ali, Algumas pessoas já estavam começando até a achar que nós estávamos construindo a casa com dinheiro do centro, um dinheiro que não existia ainda, de um centro que não existia e de uma casa já muito antiga. Mas os trabalhos continuaram, Isso aí é a nossa sala de visitas. Era uma sala bastante animada, eu confesso a vocês que eu sinto muita falta dessa sala. E a nossa sala, ela era o nosso lugar de guardar, as doações e o nosso depósito. Obrigada. Nosso depósito, ali no cantinho, vocês estão vendo ali, Larissa e Luciana, pequenininha, Dona Célia e muitos frequentadores, gente, ainda estão aqui até hoje, o Luiz Vicente está por aí também. Quando a gente começa a pensar no Paulo de Tarso nessa época, dá pra gente muita alegria de ver como o trabalho iniciou ainda assim pequenininho e a gente buscando eventos para conseguir. Esse foi um dos primeiros bazares que ocorreram no Paulo de Tarso. A Dona Célia, desde o início, ela abraçou muito a causa do bazar e se empenhou muito com esse bazar que até hoje nós temos, que agora tem aqui até uma salinha que tem feito uma exposição permanente, que é o Bazar Dona Socorro. Isso aí é um dedinho, gente, segurando um grão de mostarda. Olha só o tamaninho de um grão de mostarda perto de uma mão, A gente às vezes fala tanto do grão de mostarda e às vezes a gente não tem muita noção. Não dá nem uma sujeirinha da unha o grão de mostarda. Mas é a fé que nós precisamos para iniciar um trabalho. É a fé que foi necessária para que hoje nós estivéssemos aqui. A fé que transportou, eu não diria montanhas, mas tijolos. A fé que escolheu caminhos dos quais na época eu confesso a vocês que eu não entendia. Eu sempre conto isso porque para mim foi uma das grandes lições que eu levei da minha vida. Quando nós começamos o centro, muitas pessoas falavam em empréstimos, muitas pessoas diziam que nós tínhamos que pegar dinheiro. Em uma das épocas atrás, inclusive o presidente da Fundação Banco do Brasil era espírita, é grande amigo nosso. E as pessoas falavam: por que você não vai? Tenta um empréstimo. E o seu Elifas falava assim: eu quero que cada um, quando olhar as paredes, saibam que esses tijolos fomos nós que colocamos. Que cada um que entra aqui no Paulo de Tarso se reconheça no Paulo de Tarso. Que nós possamos ter orgulho de tudo que aconteceu nessa casa. E hoje, na terceira sede, eu sinto isso. E eu sei que esse sentimento é compartilhado por muitos de vocês que estão aqui. Muitos que estão aqui há 10, há 15, há 20, há 23 anos, que compartilharam conosco esses anos
e que sabem o valor que tem quando a gente tem fé e acredita que algo precisa ser realizado e concretiza essa realização. A fé foi muito importante porque nós precisávamos sair de lá. Nós precisávamos de um lugar para ocupar e então, em um ano, nós estávamos nos mudando para o CA10 do Centro de Atividades aqui no Lago, né? CA10 ali embaixo, mais próximo do Varjão. Essa simpática construção que vocês estão vendo, lindinha de morrer, ela era muito carinhosamente chamada pelos nossos alunos de o barracão. Todas as vezes que vocês virem uma pessoa antiga do centro falando, mas se no barracão, é este barracão. É um barracão que a gente teve com muito carinho durante muito tempo a nossa sede e que ela foi por muito tempo, porque além de ter ficado ali, ela foi transportada para cá. Então o barracão ainda é um pedaço daquela obra que está ali na frente, aquele pré-moldado, né? Esse núcleo que foi feito aqui, ele foi feito assim, ó. Tá vendo? Vocês podem aí comparar, só os cabelos brancos mudaram, né? Mas foi feito por todos nós. Ele foi feito de pertinho, com a gente acompanhando as obras, acompanhando cada coisa. E todas as pessoas que frequentavam a época se empenharam muito em cada coisa que nós íamos fazendo. E o centro foi crescendo e ele tinha, essa foto aí é uma foto já próxima da gente mudar de sede, e nós tínhamos aí um grupo bastante unido, um grupo que a gente tem a alegria realmente de ver aqui presente hoje vários que ali estavam, né? E saber que os nossos encontros, eles frutificavam bastante. Nessa época aqui, nós já estávamos fazendo um encontro de evangelizadores. Foi um dos encontros mais fantásticos que nós tivemos no Distrito Federal, trazendo pessoas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que vieram dar treinamento de arte, de histórias e de música, né? Tia Vilma e tio Wilson, tem mais foto da tia Vilma aí. Tia Vilma e tio Wilson são ícones na música espírita. São pessoas que fizeram assim as principais músicas de evangelização espírita do movimento espírita, são do Rio. Tia Vilma, quando desencarnou, nós sentimos muito porque estávamos com ela assim muito pertinho da nossa casa. Sentimos não por ela, porque sabemos da grandiosidade do seu espírito, mas pelo movimento espírita que certamente tinha nela uma base na questão da música. E esse era o nosso salão. O nosso salão era um salão pequenininho, né? Era um salão aconchegante, quentinho, né? Sem muito ventinho passando, mas era um salão assim, né? Vocês imaginam, né? Eternite com pré-moldado e cimentão vermelho embaixo. Então nós tínhamos ali, gente, tínhamos reuniões mediúnicas durante a semana nessa sala, tínhamos nas outras salinhas a evangelização, que era dividida em 3 turmas. Turmas estas que tinham assim 50 crianças, 40 crianças, que às vezes a gente chorava e pensava, ai, não vai dar conta não. Nós tínhamos naquela época mais alunos na evangelização do que nós temos hoje aqui no centro, divididos em 7 salas. Nós tínhamos em 3 mais crianças. E dividimos as salas com depósitos, com coisas que tínhamos que armazenar. Então foi uma época muito boa. Esse era o nosso refeitório, nós servíamos ali uma sopa depois da evangelização e as crianças, as famílias, elas iam para aquele local, né? A gente tinha uma sala bem comprida e tudo ali no CA10. Tia Gabi, querida tia Gabi, um dia o seu Elifas chegou ali no Pão de Açúcar, antiga SAB, né? Estacionamento da SAB, e viu uma senhora cuidando dos meninos e chamando os meninos, e aí ele chegou para conversar com aquela senhora que estava ali dando comida, ajudando alguns meninos que tomavam conta dos carros. Tia Gabi, então, disse que o sonho dela era ter um cantinho para dar aula para esses meninos, e ela veio para o Paulo de Tarso, e foi a primeira vez que o Paulo de Tarso já começou com a educação, logo no início, no nosso querido barracão. Bom, mas a fé, ela não era tudo, né? A gente precisava de fé. A gente teve fé nesse início, mas a gente precisava ter esperança, porque alguns momentos foram muito difíceis. Alguns momentos as coisas pareciam que não iam andar certo, pareciam que tudo aquilo que a gente estava fazendo não estava conseguindo sair do lugar, porque momentos ocorreram em que nós nos vimos diante de situações
que nos estimularam bastante, mas em outras que nos desestimulavam bastante. As situações boas, quando eu comecei a pensar, eu me lembrei da parábola dos talentos. Jesus, quando ele estava pregando para todos nós, ele nos contou daquele senhor que um dia foi viajar e chamou 3 dos seus servos. E falou para os seus servos que iria confiar a eles os seus talentos. E deu para um 5 talentos, para outro 3 talentos e para o último 1 talento. Esse homem viajou e assim que ele viajou, aquele que recebeu 5 talentos correu, foi negociar com os 5 talentos. O que recebeu 3 também foi negociar com os 3 talentos. E o que recebeu apenas 1 talento ficou desesperado com aquele talento na mão, porque ele sabia como aquele senhor era rigoroso, ia cobrar dele aquele dinheiro. Ele pegou então e enterrou aquele talento. Quando retornou da sua viagem, o servo que havia recebido os 5 talentos se apresentou rapidamente e falou: Senhor, está aqui os 5 talentos que o Senhor me confiou. E olha, toma mais 5 que eu negociei e ganhei nas negociações. Toma 10 talentos lhe pertencem. O outro apresentou os 3 talentos e falou: Senhor, eu também negociei seus talentos. Toma mais 3 que eu também consegui. E entregou 6 talentos para o seu senhor. E o último então chegou e falou: Senhor, como eu lhe temia, sabia que o Senhor plantava onde nada dava, que o Senhor colhia onde não havia semeado. Eu então, com medo, eu enterrei o talento. Mas aqui está o que lhe pertence, o talento que o Senhor me entregou. E aquele senhor, quando recebeu aquele talento, ele então olhou para o servo e falou: servo infiel, pega o que está com você e entrega àquele que tem 10 talentos. Como você, sabendo que eu era dessa forma, você não procurou multiplicar os meus talentos? Vá e sai das minhas terras. E é interessante porque Jesus não só pega aquele talento e dá o que tem mais na história, e que ele fala que aquele servo mau e preguiçoso iria ser expulso daquele lugar aonde haveriam prantos e ranger de dentes. Então é interessante como 2013 anos depois essa história parece tão atual para a gente. Nós estamos aqui, cada um de nós recebeu não 5, não 3, não 1 talento do Senhor. Cada um de nós recebeu uma imensidão de talentos do Senhor. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? Em que nós estamos negociando esses talentos? Como estamos multiplicando cada talento que Deus nos deu? O talento do abraço, o talento do carinho, do olhar, da voz, o talento do nosso corpo, do caminhar, do se expressar, o talento da companhia, do falar. E quantas coisas mais nós temos, além apenas do dinheiro, que às vezes a gente se lembra pensando nessa história. E dentro da nossa visão de que o Paulo de Tarso nos traria a esperança de um mundo melhor, nos traria a esperança de mudarmos a nossa vida, o Paulo de Tarso proporcionou para cada um de nós uma oportunidade preciosíssima de multiplicar os nossos talentos. Ele conseguiu, através dos anos, nos permitir trabalhar juntos, nos permitir fazer trabalho solidário, fazer um trabalho de família, para nós mesmos, através de tantas reuniões que nós fazemos, os almoços, das atividades afins, dos bazares, ajudar as pessoas socialmente carentes, ajudar pessoas emocionalmente em dificuldade, pessoas fisicamente em dificuldade e tantas outras coisas. E com esse tempo passando, nós recebemos um novo terreno, um terreno que nos encheu realmente de esperança. Plantamos ali uma mudinha inicial, que seria o início da nossa construção aqui no CA2. Mas para chegar aqui, haja fé e esperança. Teve que ter muita gente. Alguns que hoje estão aqui, não conhecem a história, se perguntam por quê, né? Por que nós não ficamos no barracão? Por que tivemos que sair daquele terreno? Isso foi interessante. Nós estávamos felizes e saltitantes com aquele terreno, tínhamos mais ou menos 2 anos que estávamos ali naquele lote, e fomos convidados então pela administração do lago. Havia uma reunião aqui que foi feita na paróquia do lago, e nessa reunião
foi mostrado o novo projeto do CA, os novos lotes que seriam vendidos pela Terracap, só que tudo era mato, né? Vocês estão vendo aí ali atrás, tem uma construção feita, né? Isso é aqui nesse centro, imagina no outro, né? Era só terra para todos os lados. E o administrador feliz e saltitante mostrando aquela planta, e o seu Elifas lá de trás olhando assim, falando assim, mas cadê o Paulo de Tarso ali? Cadê? CA10 é ali, cadê o Paulo de Tarso? Nosso lote não é ali. Ah, e aí no lugar onde estava o nosso lote, aquele monte de condomínio residencial. A gente falou, mas não era ali mesmo? E então nós fomos perguntar à administração, cadê o Paulo de Tarso? Onde foi parar o Paulo de Tarso? Ué, Paulo de Tarso? Que Paulo de Tarso? Onde Paulo de Tarso? Não tem Paulo de Tarso aqui. E aí começou então uma nova luta para que nós ficássemos naquele terreno, ou para que nós tivéssemos então um novo terreno doado pela Terracap. Nós nunca conseguimos doação de terreno. O que nós conseguimos naquela época foi a cessão de uso e queríamos então continuar com uma concessão dessas. Que nós pudéssemos então permanecer num lote. E o governo do Distrito Federal foi muito solícito, né? Nos conseguiu terrenos na Ceilândia, em Samambaia, em diversos lugares do Distrito Federal. A gente, não, vocês não entenderam, o centro é do Lago Norte. É o Lago Norte que não tinha centro, é o Lago Norte que você tem, não tem centro no Lago Norte. E aí então iniciou-se mais uma batalha que, quando a gente para lembrar, a gente não consegue se lembrar de um dia que o seu Elifas não tenha ido à Terracap, batido lá, né? Eu acho que nós ganhamos esse lote, das pessoas não aguentarem mais ver ele na frente. Falou, chega, dá qualquer lote para ele, entrega qualquer coisa, mas faz esse homem parar de vir aqui, né? Mas ele ia sempre. E a princípio o que ele conseguiu foi que nós ficássemos mais um ano naquele lote lá de baixo. E ele falou, você tem um ano para conseguir um lote no lago. Se você conseguir, vocês ficam no lago. Se vocês não conseguirem, vocês vão ter que sair do lago, porque não tem jeito. E aí o homem, né, o presidente não sabia o que ele estava falando para o seu Elifas, né? O presidente da Terracap ainda não sabia o que era persistência. E então foi um ano de luta, de buscas, até então que nós conseguimos a cessão desse terreno. E em 1994 nós viemos para cá. Fizemos algumas atividades, né? E foi uma época, eu costumo até brincar que nessa época é bom que a gente consegue ver fotos do Vicente com 18 anos, gente. Isso é uma coisa rara. Ele passou a vida inteira dizendo que tinha 18, essas são de verdade. E temos aqui, gente, é porque não dá para falar de todo mundo, até porque seria um pecado, né? Mas olha o Antônio no meio da foto ali. E muitos, não, gente, esses meninos, gente, assim, todos com mais de 30, pensem nisso. E eles, assim, os passeios que a gente fazia, as atividades que a gente fazia, Paulo de Tarso foi crescendo como uma família muito gostosa, uma coisa, era bom de vir para o Paulo de Tarso desde o início. As dificuldades eram muito grandes. Hoje a gente chega aqui, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem, imagina, data show, né? O sonho de consumo da gente era uma televisão, né? E quando a gente comprou uma televisão, nossa, foi uma farra, a gente comprou uma televisão e um videocassete. E anos depois compramos que usa transparência, um retroprojetor, né? Compramos um retroprojetor. Nossa, o retroprojetor foi o máximo, né? Compraram um retroprojetor. Hoje nós devemos ter 3 PowerPoints no Paulo de Tarso, PowerPoints não, data shows no Paulo de Tarso. Os tempos são outros, né? Graças a Deus a casa cresceu, as pessoas foram se unindo a ela. E é por isso que a gente quis contar um pouquinho de como esse tempo passou, né? Olha lá a dona Solange, a dona Bia, a irmã da dona Socorro, fazendo os nossos primeiros almoços. Nós não tínhamos cozinha, nós usávamos as escola do Celan, a escola do Indy, fizemos almoço beneficente em casa. E muitas vezes as atividades iam passando e a gente olhava e falava, não é possível, não tem jeito de conseguir fazer isso, é muita coisa, não vai dar. Mas a esperança continuava movendo esse grupo. Continuava movendo um grupo amigo, aí um dos nossos almoços no Celan. E esse grupo, ele foi se consolidando, ele foi se mantendo cada vez mais unido, novas pessoas passaram a agregar ao centro.
E aos pouquinhos, olha lá, essa aí não tem como negar, Vicente lavando louça. E tia Lita, olha aí, Dona Eolita, que é do bazar também até hoje, né, da costura. E nós finalmente, então, em maio de 2001, a gente já tem aqui o nosso segundo andar construído, né, já temos a Palatos sempre ao nosso lado, né, grande Murilo da Palatos nos ajudou desde o início. Fizemos festival de sorvete ali no estacionamento da antiga SAB, fizemos festival de sorvete para angariar fundos. Foram muitas atividades que aos pouquinhos a gente foi trazendo. Olha aí, né, o nosso palco recém-inaugurado. Eu falei que tinha foto da tia Vilma, tá aí ela e o tio Wilson, esposo dela, grandes pessoas aí do movimento espírita da área da música. E o Paulo de Tarso pergunta todo dia pra gente: talentos, o que fazes com o teu? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? E o pior é que a gente não vai poder dizer que foi por falta de oportunidade. Não foi por falta de oportunidade? Olha aí como é que a gente começa a servir almoço, né? Olha a Lívia aí, com uns 4, 5 anos, ajudando a recolher no almoço do Paulo de Tarso. Olha a sala de aula sendo usada, gente, esse é meu marido, ó. Ricardo dando aula, 99 isso. A sede ainda não estava pronta, mas essa turma foi a primeira que começou já a utilizar o prédio. E a gente realmente não tinha muita condição de onde colocar, mas rapidamente, olha os talentos se multiplicando. Olha as oportunidades que todos os dias nós começamos a ter no Paulo de Tarso. Tantas pessoas que vieram para agregar, que vieram para fazer, para ensinar, para trazer seus conhecimentos, né? Estamos ali ensinando a fazer biscuit para as crianças. Olha a nossa patinha aí. Estão reconhecendo a Mayra lá atrás, gente? Olha, a Mayra, Thiago e Walter, que já estão gigantes. É a Joana aqui no canto. E a nossa equipe foi crescendo, né? A equipe do almoço sempre forte. Esse ano as pessoas estão assim, né, meio perdidas. Primeiro ano do Paulo de Tarso sem almoço. Nós descobrimos uma outra atividade, estamos tentando agregar essa atividade à casa, porque o almoço, ele realmente nos dá um gasto que leva metade do nosso orçamento arrecadado. E tivemos a bênção de receber uma doação da Receita Federal, que está conseguindo manter os nossos gastos e tem trazido aí uma nova abertura, mas não quer dizer que nós não vamos mais fazer almoço não, né? Então está aí a turma junta, outras pessoas chegando, pessoas que foram aderindo ao trabalho, que Bia nessa época aí estava pouco tempo de Paulo de Tarso e hoje já dirige acho que umas 3 reuniões aqui no Paulo de Tarso, ela dirige a terça, quarta e os sábados. Muitas pessoas que com muito carinho saíram de perto da gente, como a Paulinha que está aí, filha da Dona Socorro, que foi morar no Maranhão. E a gente vai vendo o tempo passando e essa esperança, ela teve um resultado muito bacana para a gente. Ela teve o resultado da caridade. A caridade foi vivenciada por nós em cada dia dentro dessa casa. E quando nós pensamos em caridade, quando nós paramos para pensar no passado, nas dificuldades que nós enfrentamos, eu me lembrei de uma outra passagem, a mulher possessa. Essa passagem é muito bonita, porque Jesus, estando no templo, conversando com as pessoas, ele vê uma mulher que estava curva, há 18 anos, tomada por um espírito. Ele olha para aquela mulher e fala para ela que a doença dela ia passar. E manda então que aquele espírito se afaste. E ele cura no sábado, era um dia de sábado. Lá atrás então, o responsável pela sinagoga se irrita com aquilo e briga com o Cristo. Por que ele estava curando num dia de sábado? Jesus então olha para ele e fala: hipócritas, você não cuida do teu rebanho no sábado? Você não desabarra o seu novilho e não leva-o a beber água no sábado? Por que então essa mulher não pode ficar livre de uma doença que já tem 18 anos que ela está cometida, porque hoje é sábado? Então, ela não é digna de receber uma bênção no sábado? E nós nos lembramos dessa passagem, nos lembrando da quantidade de empecilhos que nós colocamos na hora de fazer a caridade. Hoje nós não temos mais a desculpa do sábado, nós temos outras tantas. Quantas vezes, na hora de sairmos da casa, na hora de abraçarmos uma tarefa nova, pensamos em coisas assim, pensamos em fatos
que em outras áreas não nos impediriam. Como o horário, por exemplo, quantas vezes a gente pensa, não, está tarde para ir para a casa espírita, mas quando a gente recebe uma hora extra no trabalho, não está tarde para ficar lá trabalhando até mais tarde? Quantas vezes cada um de nós se vê na mesma situação daquela mulher, precisando de ajuda, e as outras pessoas, às vezes, pensando que pode ficar para outro momento, um momento mais oportuno, um momento em que as condições estejam melhores, mais favoráveis. E para aquele que está pedindo, há um dia mais favorável? Então hoje, 23 anos depois, nós temos muito orgulho que 7 dias por semana, manhã, tarde e noite, o Paulo de Tarso está com as suas portas abertas. Outro dia, mais uma vez, em todos os feriados isso ocorre, mais uma vez nos perguntaram, né? Dia 1º de maio vai ter reunião? Nós não paramos as reuniões. As reuniões ocorrem todos os dias, dentro das necessidades das pessoas. Quando precisam de socorro extra, reunião, nós procuramos ajudar. Nós, Centro Espírita Paulo de Tarso. E então a gente vê a frente de trabalho que o Centro trouxe para cada um de nós. Que ele tirou de cada um de nós as desculpas. Ele trouxe para a gente o ensinamento do Cristo, realmente redivivo no nosso lado. E quando nós tínhamos desculpas, nós tínhamos uma Belina, já teve outra antes dessa daí, não já? Tinha uma outra que já estava já, assim, mais parecida com a cambicleta do Chazan do que uma Belina, foi trocada por essa vermelhinha, que para a gente hoje está 0, né? Que está parada aqui embaixo. E essas Belinas, elas levavam a sopa para o Varjão. Vamos lembrar aqui do Seu Braga, né? Seu Braga é uma figura, Seu Braga é pai do André, Seu Braga desencarnou já. Seu Braga uma vez estava lá distribuindo sopa no Varjão, e aí passavam uns irmãos assim que eram de outras religiões, né? E esse irmão começou a gritar, né? Não tome essa sopa não, que ela é do demônio, não tome essa sopa do demônio. E o Seu Braga é irritado, ele é nervoso, e ele foi ficando nervoso com aquilo, ele foi nervoso, e as pessoas ligam, não, Seu Braga, ele foi ficando nervoso, quando esse homem gritou de novo, essa sopa é do demônio, larga essa sopa. Seu Braga levantou a voz e falou, isso mesmo, a nossa sopa é do demônio, venham tomar a sopa do demônio, se o nosso demônio dá essa sopa gostosa desse tanto, imagina o que Deus aqui não dá, venham todos para a sopa. E a gente se divertia muito com as coisas que aconteciam, porque era uma época muito gostosa, as necessidades eram muito grandes, o Varjão não era o Varjão que a gente conhece agora. O Varjão era um local extremamente mais pobre do que ela, nós ainda temos muitas dificuldades no Varjão. E nessa época, quando a gente parava ali com essa sopinha, as crianças vinham correndo com as panelinhas na mão, e muitas depois iam falar pra gente que era a única comida que eles tinham naquele dia, era aquela sopinha que era trazida do Paulo de Tarso. Nós fizemos sopa durante alguns anos no centro, depois passamos a ganhar uma sopa do governo e continuamos transportando, a sopa vinha do Guará. Kelly já teve a oportunidade de ter balde de sopa virando em cima, né, Kelly? Já temos muitas histórias aqui nesses 23 anos de tentar levar essas pessoas, né, um pouco mais de alento e superar os nossos obstáculos. Cada obstáculo foi sendo superado com o tempo e muitas coisas se revelando, muitas pessoas que foram chegando à casa e que a gente não imaginava o potencial que aquelas pessoas tinham, algumas depois nos confessando que nem elas imaginavam que tinham esse potencial, porque quantas vezes a gente não se vê na frente de uma turma, aquele monte de menino, você não sabe o que vai fazer ali, de repente você descobre ali um talento, você começa a cantar, você começa a brincar, né? Alguém vira e fala, nossa, aquela pessoa é muito boa com isso, você fala, nossa, mãe, isso é a primeira vez na vida que eu estou fazendo isso, né? E a gente começou a fazer cada vez mais atividades para os meninos, tentávamos levar tudo assim com muito amor. Uma das atividades que a gente tem muito carinho de ter criado é a nossa creche, né, que mudou de nome, virou Instituto Brilhar, tem ainda um nome aí técnico mais bonito ainda, mas a gente vai ficar aqui pelo Instituto Brilhar. Olha aí de novo, gente, a Mayra, cadê a Mayra aqui no cantinho, ó, Tiago, Walter, Joana, eu não sei o nome de todo mundo, e agora, hein? Tá vendo porque eu não gosto de falar nome? Mas aí os meninos que estão com a gente aqui até hoje, estão agora no 2º grau, meninos que já estão crescidos. Vocês tiveram oportunidade de ver fotos de algumas crianças que já terminaram a faculdade, alguns que já estão trabalhando no serviço público, concursados. Eu costumo dizer que são as meninas dos nossos olhos. Isso é promoção social. Promoção social é a gente mudar a vida das pessoas. Paulo de Tarso tem conseguido entrar nas casas, tem conseguido dar uma oportunidade para que a gente trabalhe,
para que a gente tenha um espaço aqui dentro. Às vezes a gente pensa, poxa vida, mas eu não sei fazer nada. A gente sempre costuma falar assim, sabe fazer uma receita de bolo? Vem ensinar. Monta aqui uma turminha, um dia só. Ensina a fazer a receita do bolo. Sabe servir uma mesa? Ensine as mães a servir uma mesa. Nessa brincadeira nós tivemos no barracão ainda curso de cerimonial, gente. Foi um barato. A pessoa dava curso de etiqueta, com direito a taças em cima da mesa, pratos, e o encerramento do curso foi um jantar de primeiríssima dentro do barracão. E a alegria daquelas meninas comendo naqueles pratos bonitos, e ela ensinando como é que se servia um prato, como é que tirava o prato, aonde colocavam as bandejas. E as meninas aprendendo, e muitas delas depois usaram isso nas suas vidas profissionais. Então, cada dia que a gente vai vendo as oportunidades, a gente vai se lembrando um pouquinho do passado. Tem um passado engraçado aí que a gente se lembrou essa semana também, que eu estou falando a gente, não é falsa modéstia porque eu não falo na terceira pessoa, não. Falando porque foi a gente mesmo, eu saio perguntando para as pessoas, né? Falo, ei, o que você se lembra disso? Me fala essas passagens evangélicas, tudo que está aqui foi fruto de ter ido perguntando para as pessoas, para não ficar uma coisa personalizada, né? Para ficar realmente um aniversário nosso. E aí a gente se lembrou então do nosso primeiro computador. Gente, vocês não imaginam o que é isso. Pensa num computador caro, né? Não, o meu computador pessoal de casa, eu comprei o primeiro em 24 vezes. Né? Claro que ele já estava obsoleto nos 6 primeiros meses e eu ainda estava pagando, eu voltava a pagar 18, né? Mas eu comprei em 24 meses, muito tempo depois do Paulo de Tarso ter o computador dele. Nosso computador surgiu assim, André viu uma promoção do Pão de Açúcar. Troque latinhas por prêmios. Todo mundo lembra disso? O pessoal mais velho lembra disso? Teve uma época alucinada que todo mundo catava latinha para tudo quanto é lado. Paulo de Tarso entrou nessa festa. Nós resolvemos ganhar o nosso primeiro computador. A gente não tinha como comprar de jeito nenhum, era um sonho praticamente impossível, mas a esperança estava lá, pertinho da gente. Então aí nós começamos a catar, a gente brincava que a gente ia aos lugares, latinha nenhuma caía no chão. Foi a fase mais limpa de latinha que a cidade teve. A pessoa ia jogar a latinha estava a 10 centímetros da mão de quem jogou, alguém já estava pegando e guardando a latinha, né? E a concorrência, gente, a concorrência era desleal. Nós estávamos lembrando essa semana que até a polícia militar estava catando latinha. Parava caminhão, assim, saía aquele monte de gente catando latinha, e a gente lá, né, 6, 7, 8 catando latinha, né, 2 carros saindo juntos. E a gente, vou contar baixinho, tá? Vocês não contam. Minha mãe não pode saber, porque ela não ia achar bom. Nós fomos para Micarecandanga, gente. Pense, nós na Micarecandanga, catando latinha dos bêbados lá, todos jogando latinha, a gente catando latinha. E mais, catar latinha e jogar no saco plástico não dava, porque não cabia no carro, porque, é claro, era carrão, né, gente? Fiat 147, maravilhoso, né? Então a gente tinha que pegar aquele saco de lixo, tinha que pegar a latinha, botar no chão. Tinha o tênis certo que a gente tinha que ir, não podia ser qualquer tênis não. Aí tinha que pisar na latinha para amassar a latinha, porque imagina amassador de latinha, gente. Imagina, né? Tênis, pá, no asfalto, amassava a latinha para jogar dentro da sacola, né? E aí a gente foi juntando e ganhamos um 486 com tela VGA, daquela verde, sabe? Claro, aquela fotinho verde. Linda, maravilhosa, o computador. Ah, gente, que delícia foi aquele primeiro computador, que não é esse que está aqui na tela. O nosso primeiro computador, infelizmente, não foi levado para o museu, foi doado, mas ele trouxe para a gente, mais uma vez, um gostinho especial de ter algo diferente do Paulo de Tarso. Ganhamos um computador, ganhamos 3 ventiladores de teto e ganhamos mais alguma coisa. O que foi mesmo que a gente ganhou? Tem ninguém que sabe que não? Ganhamos mais uma coisa que agora eu esqueci. Bom, mas essa promoção do Pão de Açúcar, então, trouxe em 93, final de 93, início de 94, nosso primeiro PC para o Paulo de Tarso. Esse primeiro computador, ele veio aí seguido depois de muitos outros, né? Ganhamos doações de computadores bons, ganhamos doações de computadores que não tinha nem fio por dentro, né? Não dava para aproveitar nem a caixa do computador. Ganhamos de tudo nesses tempos aí. E bravamente aí tem sido feitos os ajustes, e hoje nós temos aqui um laboratório de informática muito interessante para as crianças, com computadores muito bons. Nós temos aí uma foto que não era a foto que eu queria, mas eu não achei que eu queria usar essa.
Nós temos tentado levar a casa, é claro, a todos os eventos espíritas, né? Nós tivemos a bênção de ter vários filmes espíritas em cartaz, mas eu coloquei esse porque eu não achei uma foto dos meninos no cinema, e era o que eu queria ter trazido. Nós, já assim, há alguns anos, nós descobrimos que o Ricardo tinha um conhecido, que era conhecida de uma pessoa que era gerente do Cinemark. E aí a coisa começou. Um dia esse rapaz virou pra gente e falou: vocês não querem levar os meninos lá do Cinemark, não? A gente olhou assim, né? Mas levar no Cinemark, né? Nossa, né? Como é que a gente vai levar lá, né? Cara desse jeito, não tem jeito de levar lá, né? Então vou falar com a minha amiga, né? Aí falou com a gerente, e a gerente fez assim: ó, vou fazer um precinho especial, vocês vão pagar só o lanchinho, e não é aquele preço do lanchinho. Pagaram, né? Pagamos um preço que era feito para a escola, né? Então ele não nos cobrou a entrada e cobrou um valor bem baratinho para pipoca e para refrigerante. Gente, pensa esses meninos do Cinemark. Pensa, nossa senhora, uma coisa. Fomos para o Cinemark, o primeiro filme que a gente foi assistir foi Harry Potter. Fomos assistir o Harry Potter e os meninos aquela alegria, né? E a gente pensou assim: gente, o que será que eles vão gostar mais, né? Será que eles vão gostar da projeção? Será que eles vão gostar da tela, da luz, né? Do áudio? Do banheiro. Gente, aquele banheiro automático fez um sucesso. Esses meninos não saíram do banheiro. Foi o filme inteiro, esses meninos no banheiro, e a gente deixa os meninos no banheiro, né? Porque quando eles encostavam, que a água caía sozinha da torneira, era assim uma festa, né? E eles acharam o máximo aquele banheiro de Cinemark, entraram e saíram, deixaram o banheiro limpinho. Sempre fomos parabenizados em todos os lugares por onde passamos, pela forma como deixamos os estabelecimentos depois, limpos, arrumados, né? E nesse dia, dentro desse caráter de organização, né? Vocês não se conhecem, há muitos aqui não têm oportunidade de conhecer o meu lado general, né? Eu tenho um lado general assim que está bem, fica guardadinho ali para as horas de necessidade. Nas horas de necessidade ele vai mais do que precisa às vezes, né? Acabou o filme. Quando acabou o filme, nós nunca tínhamos saído com tantas crianças juntas, nós estávamos com todos os nossos alunos. E aí, acabou o filme, eu só vi os meninos levantando. Aí eu gelei, eu falei: gente, esses meninos vão sair no pier sozinhos. Eu levantei e falei: todo mundo sentado. Gente, cinema inteiro. Minha filha estava na última cadeira, disse que a mulher do lado falou assim: o que essa mulher pensa que ela é para mandar a gente sentar? Quando eu vi que todo mundo no cinema tinha sentado, eu quase morri de vergonha. Aí eu olhei e falei: não, pessoal do Paulo de Tarso, todos sentados. Aí aos pouquinhos as pessoas começaram a olhar para minha cara com aquela cara assim: será que ela não vai me bater, não, né? E começaram a se levantar e saíram do cinema, né? Então eu tenho muitas histórias assim terríveis nos lugares para contar. E a gente então, naquele dia, os meninos, a gente conseguiu levar os meninos para o ônibus, tudo bonitinho, na filinha, né? E virou um passeio tradicional durante muitos anos aqui no Paulo de Tarso. Nós temos muito que agradecer ao Cinemark, os anos que nós tivemos a felicidade de levar os meninos lá. Uma vez nós pudemos levar as famílias lá. Eles abriram para que a gente levasse numa comemoração as mães daquelas crianças. Gente, vocês não sabem o que é mãe, com 50, 60, 70 anos, olhar e o olho encher d'água, porque nunca tinham visto um cinema. Porque elas não sabiam nem como é que ia ser lá dentro daquele lugar. O Paulo de Tarso trouxe a bênção da gente de levar esses meninos pela primeira vez ao McDonald's, às girafas, e da gente ouvir narrações como a gente ouviu há pouco tempo de uma aluna nossa, hoje funcionária pública, que ela falou assim: vocês não têm noção, a gente não fazia a menor ideia do que era um churrasco. A gente ouvia falar, mas a gente não sabia como era. A gente não conhecia girafas, a gente não sabia como era um fast food. As pessoas às vezes comentavam e a gente não sabia como se portar lá, o que vendia. A gente só ouvia o nome. E essa mesma pessoa, uma vez, perguntamos a ela, numa data festiva, para escrever um texto para o jornal, qual a maior contribuição do Centro Espírita Paulo de Tarso para ela. Ela disse o seguinte: eu nunca imaginei que eu pudesse ser ou fazer alguma coisa na vida. E vocês me disseram isso. Eu nunca tinha cogitado fazer uma faculdade. Isso não passava pela cabeça de ninguém da minha família. Não havia esse plano, não havia esse sonho. E vocês disseram pra gente: olha, como não pode fazer faculdade? Você vai fazer faculdade.
E ela fez, e a irmã fez. E a gente tem a oportunidade de conviver com essas pessoas, com tantos sonhos, que fomos nós juntos que conseguimos realizar. Tantas oportunidades. E a Campanha Alta de Souza, tem mais história que dava um livro, gente. Campanha Alta de Souza aí nos primórdios, né? O rapazinho ali está terminando direito, gente. Fabiano, quando chegou no Paulo de Tarso, tinha 7 anos. Se o Vicente saísse de trás da câmera e viesse contar, ele tinha mais história que eu para contar. Fabiano falava tanto que tinha vez da gente chorar e falar, ai meu Deus, eu não vou aguentar com essa turma. Meu menininho levado, mas aquele menino que falava bem. Ele, com uns 8 anos mais ou menos, ele virou para mim e falou que ele ia ser advogado. Está formando. E quantas vezes a Campanha Alta de Souza bateu na porta de cada um dos que estão aqui, muitos daqui vieram porque receberam o nosso papelzinho na Campanha Alta de Souza. Com aquela alegria, né, gente? Domingo, a gente começou a fazer a Campanha Alta de Souza às 8h30 da manhã do domingo. Olha que maravilha, né? 8h30, a gente resolveu, notou que não dava para ser às 8h30 da manhã, mudamos o horário, né? Hoje a campanha sai daqui 9h30, né? Mais 10 horas, porque era uma coisa, mas mesmo 9h30, né? 10 horas. Quantas pessoas nos abriram as portas de casa, trouxeram seus alimentos para a gente. Quantas doações lindas, né? Nessa semana, colhendo essas informações, eu vi uma história muito bonita. Que o grupo estava andando, né? Aquele monte de casa, né? Aquelas casas maravilhosas, e de repente um barraco. Aquele barraquinho devia ser de alguém que trabalhava em algum lugar próximo, né? Eles olharam, sabe? E aí ficou aquela dúvida, eu bato na porta ou não bato na porta, né? A Campanha Alta de Souza, ela não visa recolher alimentos. Ela visa a divulgação da doutrina e a harmonização dos lares. Nós oramos antes de sair daqui, pedindo envolvimento para todos os conjuntos por onde ela passa. Oramos na volta, pedindo proteção para aquelas casas. Então, ele falou, bom, a gente tem que bater, né? A gente bate e a gente entrega a mensagem, né? Então, bateram na casa, né? E a pessoa veio abrir a casa. O senhor olhou o papel. Que semana que vem o quê? Vocês vão levar agora. Foi lá dentro, pegou um saco de feijão e entregou para a nossa campanha. E passou a ser mensalista da campanha. O mês que a campanha não passava lá para buscar um saco de 5 quilos de arroz que ele entregava todo mês, ele ligava reclamando que a gente não tinha batido na porta da casa dele. Grande doador nosso. E quantas vezes, né? Teve uma casa, o companheiro parou, bateu na casa, a senhora saiu, a senhora muito elegante, muito distinta, saiu, olhou o papelzinho. Meu filho, nós não podemos dar o peixe para as pessoas. Nós precisamos ensinar as pessoas a pescar. Nós precisamos aprender a ajudar de outras formas. Aí ele olhou para ela, né? Falou assim, mas a senhora tem toda a razão. Porque essa é a nossa visão. Nós estamos agora aqui recolhendo os alimentos, mas o nosso trabalho pessoal não é esse. A senhora, qual dica a senhora pode dar para ajudar a gente? Olha, a senhora pode dar aula de alguma coisa? Que aula que a senhora pode dar? Ela olhou para ele, muito sério. Peraí que eu vou buscar 1 quilo de alimento ali e já volto. E deu 1 quilo de alimento e não quis mais saber de conversa. Então, o Paulo de Tarso tem ensinado a pescar, sim. Ele tem ensinado a pescar e tem dado oportunidade para quem quer dar o peixe. Porque, né, como esse irmão nessa vez diz, saco vazio não para em pé. Depois do saco estar cheinho, a gente também dá a luz da palavra do Cristo, a gente também dá a luz da instrução, das aulas e de tantas coisas que o Paulo de Tarso tem feito no longo dos anos. Seu Joed, grande figura, seu Joed não mora mais aqui em Brasília, foi uma pessoa fundamental na construção dessa sede aqui. Então hoje quando eu vi a foto do seu Joed, eu falei, não, seu Joed pode ficar de fora não. Grande seu Joed. Nossa sede então passou a ser construída aí aos pouquinhos, né? E muitos trabalhos foram sendo realizados. Nós temos pessoas que já estão aqui com a gente há muito tempo, essa gurizada toda aí também já está bem mais velha, né? Vinícius hoje dirige o departamento de informática, que foi criado pelo André. E tantos trabalhos que já tivemos, Escola de Música João Cabete, ela foi criada pelo Ricardo e foi a primeira escola de música que teve método de ensino de música espírita, todo tocado com música espírita. Nós procuramos, talvez exista outra que não esteja na internet, que não esteja em livros, né? Mas nós não encontramos. Nós encontramos escolas ensinando música em casas espíritas, mas através de músicas normais, músicas que nem todas eram espíritas. Nós tivemos aqui um trabalho de fazer uma metodologia
que dividiu as músicas espíritas em grupos por dificuldade, né? Assim como é feito na escola de violão tradicional. Já tivemos aula de cavaquinho, já tivemos um monte de coisa. Claro, nossas queridas amigas, companheiras da nossa cozinha, que durante tanto tempo fizeram os nossos almoços, nos ajudaram tanto, né? Essa comidinha caprichada. Eu procurei buscar umas fotos mais antigas para a gente lembrar das pessoas, que algumas se mudaram, né? Algumas não estão aqui conosco, outras... nós temos aí nessa foto várias pessoas que eu estou olhando aqui, que continuam aqui na casa com a gente, isso é sempre muito bom, né? Então aí, mais uma vez, a palavra presente, dá uma olhada, o teto, que lindo, gente, teto do nosso almoço, né? Fazemos o almoço já desde o início, tá aí, parabéns, Paulo de Tarso, das nossas crianças, na próxima inauguração da creche. Aí nós temos uma foto já mais atual, com o nosso uniforme novo, né? Foto do Instituto Brilhar, que tem trazido para a gente uma grande oportunidade, uma oportunidade que todos nós podemos aproveitar, de ter uma horinha por semana que a gente pode doar. Venham aqui ao Instituto, conheçam o Instituto. Há muita criança aqui que precisa de uma pessoa para estar olhando o dever. Aquela pessoa que está ali no papel, né, de ver o dever em casa, não precisa saber fazer tudo, mas que possa ajudar a conferir se a criança está fazendo, a cuidar dos menores, trazer uma atividade. Luiz Vicente teve uma grande ideia aí no ano de 2010, quando nós comemoramos os 20 anos do Paulo de Tarso. Nós fizemos várias homenagens, né? Homenageamos aí grandes pessoas que nos ajudam na nossa casa, foram vários grupos, né? Esse é um dos grupos, pessoas que estão ligadas à história do centro, não só como o seu Sérgio, que está aí com a gente já há tanto tempo, né? Foi nosso vice-presidente muitos anos, nosso tesoureiro, mas no fundo é o cara do caixa, né? A gente já sabe que a gente pode contar com ele, a gente pega bazar natalino, às vezes a gente olha e fala, não é possível, o seu Sérgio vai dar conta de ficar uns 4 dias, está lá ele firme e forte, né? E quantas pessoas aqui que nos ajudaram, né? E que estão até hoje com a gente. E não tem como pensar em Paulo de Tarso e não se lembrar da Estrada de Damasco. Não nos lembrarmos que aqui é o momento em que Jesus aparece na nossa vida. Não adianta a gente ficar procurando um deserto para atravessar, porque não tem deserto no Brasil. Paulo de Tarso foi um grande missionário e nos trouxe uma mensagem que a gente não tem como esquecer. Ele nos trouxe a mensagem de que quando Jesus aparece, a gente não pergunta quem é você, para que você quer, a gente vai de cara, né? Ah, é Jesus, o Senhor Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas mais ainda, nós fazemos o que Ele quer que nós façamos. Então essa é a nossa estrada de Damasco. Nós temos aqui uma grande estrada que caminha nos corredores dessa casa, trazendo em cada rosto que nós olharmos para o lado, a presença do Cristo na nossa vida. A oportunidade que nós temos de mudar o nosso dia a dia, de sair daquele estresse do trânsito, sair da correria e vir ajudar um irmão que eu conheço, vir ajudar um irmão que eu não conheço, vir fazer uma atividade nova. E por isso que a palestra de hoje, o que eu me lembrei o tempo inteiro, foi dessa frase. Quando Paulo de Tarso fala que por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as 3. Porém, a maior delas é a caridade. É a caridade de estarmos juntos aqui, de participarmos desse trabalho. Então aqui hoje é uma palestra que nós revivemos os nossos 23 anos, mas que acima de tudo, nós convidamos os companheiros que ainda não estão engajados em nenhuma atividade. Venham fazer parte da atividade com a gente, vocês vão gostar, vocês vão ver que a vida da gente muda, que a gente passa a ter um sentido diferente. Quando a gente tem uma dessas crianças olhando para a gente, chamando de tia, com os olhinhos brilhando, aquele abraço que quando você põe o pé no centro, vem correndo para dar um abraço na gente, isso tem dinheiro nenhum que pague, isso não tem momento na vida que possa ser parecido com isso. Que Jesus abençoe seu Elifas, pelo trabalho que ele nos proporcionou, Dona Célia por ter permitido e acompanhado esse trabalho durante todos esses anos, que possam continuar sendo abençoados com muita saúde, com muito amor, não só pelo orgulho que nós temos, é claro que eu tenho um pouquinho mais de especial, mas o orgulho que nós temos de estar juntos a esse trabalho, do Senhor ter aberto um trabalho que permitisse a cada um de nós participar, que permitisse a pessoa que gosta de informática montar um laboratório de informática, vir dar aula de informática, permitisse a dona de casa vir fazer um almoço, vir fazer um lanche,
vi ensinar um segredinho para as pessoas da culinária, vi fazer uma costura durante a semana, que permitisse às pessoas que gostam do som fazer como Enilson. Não sei se vocês sabem, eu descobri essa semana, Enilson, botando essas caixinhas de som aqui, ele caiu ali em cima daquela mureta. Claro, né? Anjo da guarda, porque era para ele ter caído de 4 metros de altura, né? Por quê? Porque estava trabalhando aqui com o que ele gosta, que é o áudio. Cada um de nós temos oportunidade de fazermos aqui o que nós realmente gostamos. Então que a gente possa, nos 24 anos de Paulo de Tarso, sentarmos aqui, nos lembrando quanta coisa a gente fez durante esse ano. Que Deus nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus.